cardeal Giuseppe Siri bateu na trave em alguns conclaves. Dizendo em outras palavras, ele quase foi eleito papa pelo menos em 3 oportunidades. No segundo conclave de 1978, por exemplo, era favoritíssimo, até mesmo porque havia um consenso de que o novo papa deveria continuar sendo italiano. Acontece que o cardeal conservador que era foi inventar de dar uma entrevista nas vésperas do conclave, e nessa entrevista ele detonou o Concílio Vaticano II. A publicação da entrevista antes do início do confinamento dos cardeais pegou muito mal e acabou com qualquer chance do genovês. Também no primeiro conclave desse mesmo ano, Siri teria entrado na disputa como um dos favoritos e começou realmente na frente das votações, mas acabou perdendo para a zebra Albino Luciani, que escolheria o nome de João Paulo I. Até hoje se especula sobre as razões da eleição de Luciani. Há um vídeo no canal que trata do assunto. Pois bem, no conclave de 1958, aí a coisa pega. É bem mais polêmico o que aconteceu nesse conclave, porque se afirma que Siri teria sido eleito, mas por pressões externas e dos próprios cardeais que estavam presentes no escrutínio, não aceitaram o cargo ou chegaram a aceitar, mas teria renunciado logo após. Esse vídeo trará um pouco da tese defendida por alguns religiosos conservadores de que a eleição de João XXIII seria irregular por causa da coação sofrida por Giuseppe Siri, que teria sido o Papa verdadeiramente eleito. Em 9 de outubro de 1958, morre o Papa Pio XII. Siri é um dos candidatos que deverão participar do conclave, sendo considerado um dos favoritos. Tem apenas 52 anos de idade, mas é um forte candidato. Para alguns, seria o predileto do falecido Papa. Muito conservador, é visto como religioso anacrônico por setores progressistas da Igreja. Em 25 de outubro, começa o conclave. Era um período tenso. A Guerra Fria ameaçava o mundo. Os governos comunistas da Iugoslávia e da Hungria proibiram seus cardeais de participarem da eleição. Na noite de 26 de outubro, saiu uma fumaça aparentemente branca da chaminé da Capela Sistina. Veículos de imprensa de imediato deram a notícia da eleição do novo Papa. Milhares de fiéis teriam comemorado o fato de terem um novo Papa. Acontece que depois de meia hora, a fumaça teria ficado negra para a surpresa e decepção do público em vigília. Alguns religiosos conservadores, como o americano Gary Guilford, e mesmo escritores como Carlo Adolfo Martin, defendem a tese de que o cardeal Giuseppe Siri teria sido eleito, tendo, inclusive, escolhido o nome de Gregório XVII. Momentos depois, entretanto, aconselhado por outros cardeais, o Papa teria renunciado. A razão seria o risco de Siri acabar sendo assassinado a mando da União Soviética em face da sua posição anticomunista. Após um momento de impasse, teria sido decidido simplesmente ignorar a eleição e nada passar para o público. Deveria parecer que houve um engano, já que muitas vezes há confusão quanto à coloração da fumaça. A resistência dos cardeais teria sido em face dos métodos de agir truculentos de Stalin. Eu não sei se vocês sabem, mas o ditador russo, anos antes da Segunda Guerra, ao ser aconselhado a aceitar o catolicismo na Rússia para ter um bom relacionamento com o Vaticano, teria simplesmente perguntado: quantas divisões armadas tem um Papa? Após a renúncia, o conclave teria continuado e João XXIII acabou sendo eleito em 28 de outubro para a felicidade dos cardeais progressistas. Giuffre defende que a situação semelhante teria ocorrido no conclave seguinte que ocorreu em 1966. De acordo com ele, então, como as renúncias seriam inválidas, tanto João XXIII quanto o seu sucessor Paulo VI seriam antipapas. Que o contexto histórico em que ocorreu o conclave era complicado, não se tem dúvida. Creio mesmo que as posições muito conservadoras de Siri tenham influenciado na decisão de muitos cardeais contra a sua escolha. Podem ter achado que isso abalaria as relações com Moscou. Mas não faz nenhum sentido primeiro se eleger o Papa para apenas depois se considerar o possível recrudescimento da tensão existente entre o Vaticano e a União Soviética no caso de uma suposta eleição de Siri. Tal fato deve ter sido considerado pelos cardeais votantes antes do conclave.
Por outro lado, há de se ressaltar que Ciri era extremamente jovem em 1958. Ele tinha, nesse ano, apenas 52 anos. Isso também deve ter pesado negativamente. A questão da cor da fumaça incerta é relativamente comum e já ocorreu em outros conclaves, como, por exemplo, no segundo de 1978. Tanto é assim que o Vaticano resolveu, a partir do conclave de 2005, que além da fumaça branca, que os sinos devem dobrar para que o público tenha certeza de que o Papa foi eleito. Isso tudo, aliado à falta de provas consistentes que não sejam esse mero indício da cor da fumaça, me faz não acreditar na eleição de Giuseppe Ciri. Não consigo conceber que houve um complô que teria envolvido todos os cardeais, inclusive o próprio Ciri, para eleger um Papa de maneira irregular. Sendo assim, para mim, a eleição de João XXIII foi em consonância com o direito canônico. É isso aí, pessoal. Valeu!